Consta da denúncia que o senhor integrava, inclusive como sintonia final, a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital. O senhor confirma isso ou não? Ou já integrou? Como é que foi? Não confirmo, já fiz parte do PCC, hoje não faço mais. Os anos que o senhor cumpriu? Excelência, eu estou 16 anos, hoje na direta, hoje nós estamos em fevereiro, estou 16 anos e 3 meses. Esse período que você ficou preso, você fez algum curso? Não, curso não. Até porque o presídio aqui não oferece curso nenhum. Trabalho, aí não tem trabalho, nada? Não tem, excelência. Não tem trabalho, não tem escola, não tem absolutamente nada. Nada, só ficar lá mofando. Mais alguma pergunta? Ganhei 30 livros na RDD. Sem mais perguntas, Rogério. Obrigado. Doutora, a senhora tem alguma pergunta? Não, excelência, obrigado. Tá bom, obrigado. Boa tarde, Rogério. Obrigado. Boa tarde. Rogério Jeremias de Simônio GG do Mangue é da segunda geração de líderes da facção criminosa PCC, considerada a mais violenta e responsável por ordenar ataques contra forças de segurança. Ele é do primeiro escalão da facção e provável substituto de Marcos Herbas Camacho, o Marcola. GG foi colocado em liberdade no início do mês. Ele estava preso preventivamente em Presidente Venceslau, interior do estado, onde respondia a homicídios. Mas, em janeiro, o Supremo Tribunal Federal ordenou que o réu responda aos crimes em liberdade. Paz, justiça, liberdade, igualdade, união para todos. GG nasceu em 1977, na favela do Mangue, na Vila Madalena. Cresceu traficando drogas no bairro Boêmio, até ser preso em 2000 por tráfico e homicídio. As cadeias são conhecidas como universidades do crime e funcionou bem assim para o GG. Ele entrou como um pequeno traficante e foi crescendo na hierarquia da facção até chegar ao cargo de sintonia final, uma espécie de general do partido. Quando saiu, em 2017, foi nomeado responsável pelo setor do tráfico internacional, o mais importante e lucrativo. Nas ruas, GG recebeu de Marcola a missão de expandir a produção de cocaína para a Europa e ampliar o domínio da facção na fronteira e no Porto de Santos. O que é essencial para o PC no primeiro momento? São os contatos, né, de alguns criminosos com a Baixada, com a Estiva de Santos, com o Porto de Santos. O Cabelo Duro, né, o André do Rap e o Fuminho. Santos é o principal reduto assim, do PCC. É de lá que saem toneladas de cocaína por mês. Não é por ano, não, é por mês para a Europa, né? Portos da Espanha, Itália, Holanda, França, Inglaterra, Portugal. Não é o Porto. Santos, na verdade, é a rota. Setores policiais e até da imprensa estão começando a chamar Santos de a Nova Cali, numa referência ao cartel de Cali colombiano, porque tem algumas características assim semelhantes. O cartel de Cali nos anos 90, 94, 95, 96, fundado por dois irmãos, né? Gilberto e Miguel Orejuela,
Eles tinham assim um método parecido com o que o PCC faz hoje, de corromper agentes, de não usar muita violência, diferente do cartel do Pablo Escobar de Medellín, né? Que ele empregava mais a violência, né? O cartel de Cali, o pessoal era bem mais discreto, se apresentava na sociedade como homens de negócio, e é o que o PCC vem fazendo, né? Muita gente hoje que é ligada ao PCC, que lava dinheiro, em Santos, no Guarujá, são tidos como assim empresários bem-sucedidos. Isso vem da filosofia que o Marcolin implantou para o PCC, de lucrar em silêncio, né, com o tráfico de drogas. Bom, a gente foi para o Porto de Santos, né? A gente acompanhou o trabalho da Receita Federal, que separou um container que iria para Hamburgo, na Alemanha. E aí era um container de sucata. E foi detectada uma imagem suspeita. Então o cão de faro vai passar pela carga toda para analisar, para ver se essa suspeita realmente se concretiza. A gente está dentro de um container que ia para Hamburgo, na Alemanha. A Dara sentou em cima dessa parte aqui, dessa sucata de alumínio que ia para a Europa. As servidoras da Receita analisaram aqui melhor e identificaram pasta base de cocaína. A gente vê aqui, ó, que tem essa cordinha. Essa cordinha significa o quê? Provavelmente, na minha opinião, é algo para puxar. Para puxar, para ficar mais fácil. O fardo. Aí você vê que tem uma borracha envolvendo tudo. Aham. Tá vendo? Aham. E aí cortando, a gente vê o plástico aqui, coloca aqui no papel, né, para poder ter uma superfície. E aí vocês jogam Joga o reagente. Vocês jogam reagente. Isso. E aí ficou azul. Isso significa? Que é cocaína. A gente tem investigações aqui no Brasil que apontam que essa droga aqui, muito possivelmente, é do PCC, porque o PCC é a única facção brasileira que exporta a droga. O Comando Vermelho, por exemplo, ele importa, mas ele não tem tradição de exportar a droga. O PCC domina a Baixada Santista, isso é de conhecimento público. Então, infere-se que toda essa droga ela é colocada pelas células do PCC que operam aqui na Baixada. Agora, há outras investigações, inclusive de fora do Brasil, investigações italianas, que mostram que essa droga aqui, o principal destino atualmente é a Itália, Espanha e Europa como um todo, pela ligação do PCC com a máfia italiana 'Ndrangheta. Já foi identificado relações comerciais de integrantes do PCC com a 'Ndrangheta, que é a máfia calabresa, que domina inclusive o porto de Gioia Tauro, né? Assim como o PCC domina em Santos, eles dominam o porto de Gioia Tauro, que é um dos maiores da Itália. Oltre una tonnellata di cocaina, 1.300 kg in tutto, è stata sequestrata nel porto di Gioia Tauro, in Calabria, in 3 distinte operazioni della Guardia di Finanza in meno di una settimana. Polícias europeias apontam hoje a 'Ndrangheta, a máfia do sul da Itália, como a principal organização criminosa do mundo, a que gera mais lucro e a mais violenta. La droga era nascosta in 3 container carichi di caffè, carne congelata e frutta esotica provenienti dal Brasile. O André do Rap, na Praia Grande, morava no mesmo prédio que Nicola e o Patrick Assis. Nicola e o Patrick Assis, segundo a polícia europeia, eram os correspondentes da máfia italiana 'Ndrangheta no Brasil e na América do Sul. É impossível dizer que não tenha ligação. Você tem a máfia Sarik, né? A máfia sérvia também, né? Que é bem presente também, né? Inclusive, quando teve aquela operação Overcia e outras operações, eles encontraram membros da máfia sérvia morando aqui no Brasil, né? Inclusive comprando apartamentos aqui em São Paulo e investindo parte do dinheiro da droga na construção civil, né? Então essa droga aqui pode estar abastecendo a maior organização criminosa do mundo num negócio com a maior organização criminosa do Brasil, que é o PCC.
tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. O senhor tá me chamando eu falei mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor, do Rogério dando a chave aqui, vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. GG teria mandado este homem, Carlos César dos Santos, matar um desafeto dele dentro da prisão. Segundo consta, aqui o denunciado Nelson, por volta das 18 horas, teria recebido um salve, que seria uma ordem, proveniente do Sintonia Final do PCC, que seria o Rogério, conhecido por GG do Mangue, segundo consta aqui da denúncia. E determinando que o Nelson e os demais denunciados ceifassem a vida do ofendido, pois possuía uma dívida de R$110 mil com a facção criminosa acima mencionada. GG responde a 2 processos de homicídios. Em um deles, uma testemunha de acusação voltou atrás e agora inocenta o réu. Então, o que o senhor queria esclarecer a respeito disso, Carlos? Pode dizer. Excelência, eu quero dizer para todos, primeiramente para o Rogério, que não tem culpa alguma desse ocorrido. Acontece que quem ceifou a vida desse rapaz fui eu. Somente agora o senhor quis contar a verdade. Por que, Vossa Excelência? Porque a minha família conversou comigo, várias cartas, pedidos da minha família para estar retirando. No outro processo, a justiça demorou para julgar um habeas corpus em defesa de GG. E por excesso de prazo, a mesma justiça decidiu que o criminoso deve aguardar a decisão em liberdade. GG do Mangue está sendo processado por fazer parte de uma organização criminosa e assassinato, mas graças a decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal e no Judiciário Paulista, irá responder aos processos em liberdade, o que deixou em alerta a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o Ministério da Justiça. GG saiu da cadeia e foi direto para o setor mais importante da facção, o tráfico internacional. Na fronteira, ele passa a ser os olhos e os ouvidos da cúpula do partido. É ele quem passa a cuidar da contabilidade, ficando com a responsabilidade de não deixar ninguém dar perdido na facção. A quantidade de dinheiro que entra é absurda. GG desconfia que aquela banca de Santos, Fuminho, André do Rap e Cabelo Duro estão roubando a facção. E aí acontece o desacerto. André, Fuminho e Cabelo Duro tiveram a sentença de morte decretada. Isso causa um terremoto dentro do sistema prisional de São Paulo. Depois dessa desavença, o PCC nunca mais foi o mesmo. A desconfiança tomou conta da alta cúpula do partido. Mas os negócios não podem parar. A cocaína continuava sendo embarcada todos os dias no Porto de Santos. Na maioria das vezes, o que a gente tem encontrado são situações assim, que a droga é colocada aqui no Porto de Santos. Muitas vezes ela chega por outros meios, né, em caminhões de soja, caminhões de açúcar, que vêm da região do Mato Grosso, das fronteiras com Bolívia e Paraguai, por exemplo. E a droga é armazenada aqui por algum tempo e depois, quando surge a oportunidade ou o interesse
enviar a droga para determinado destino, normalmente na Europa, essa droga é introduzida nos containers aqui. Se a gente for nos bares, né, das cidades portuárias, né, você vai ter ali agentes do PCC, tipo prostitutas e garçons, que aliciam marinheiros ou funcionários dessas empresas que fazem a carga no Porto de Santos. Normalmente o PCC tinha até gente falando a língua que se fala nas Filipinas, né? O PCC alicia esses marinheiros ao mesmo tempo que alicia alguns funcionários tanto dos portos como funcionários dessas empresas que fazem a carga, né? O PCC, que é a maior organização criminosa da América do Sul hoje, suplantou inclusive os cartéis colombianos, porque na Colômbia, de uns 10 anos para cá, mudou a característica, né, das organizações criminosas colombianas. Elas passaram a ter uma atuação discreta e em número pequeno de agentes, né, de integrantes. Enfim, a gente não tem mais os grandes cartéis como os dos anos 90 e 80. Elvis Seco, delegado de Polícia Federal, coordenador geral nacional de repressão a drogas, armas e facções criminosas da Polícia Federal. Se tem algo que não funcionou até hoje é a guerra às drogas. O jeito que o Brasil sempre lidou com a segurança pública fortaleceu o PCC, né? E quanto mais se lota os presídios, mais se fortalece as organizações criminosas. Essa política de repressão, de entrar nas comunidades de maneira violenta, querendo reprimir, ou dizendo que entrou para reprimir o tráfico de drogas e para prender esses pequenos traficantes, o que tem tido de saldo é a morte de crianças, de adolescentes, de gente que está em casa e é pego com uma bala perdida. Um pseudo-empresário que começou a enriquecer com dinheiro do tráfico de drogas e que anda num Porsche de 500 mil reais, vive na periferia? Não, ele vive na elite. É o crime cometido fora de favelas, fora da periferia. Não são as biqueiras que vão mostrar à sociedade um grande resultado. Eu acho que essa questão da chamada guerra às drogas, ela dá certo para algumas pessoas, né? Para o sistema dá certo, né? Porque o sistema prisional é uma forma de controle social também, né? Controle social da população pobre, né? E negra desse país, né? Para a polícia corrupta, que ganha muito dinheiro com o PCC, dá muito certo, né? E para o próprio PCC também, né? Porque o PCC é beneficiário, né? Dessa ação, dessa política de segurança pública, né? Cara, faz mais de 100 anos que os Estados Unidos proibiu, né? Colocou na ilegalidade, né, o uso das drogas. E há mais de 100 anos que os governos tentam combater o tráfico de drogas com a maior ineficiência possível. Você imagina que o tráfico de drogas nesse período ajudou a criar o crime organizado, ajudou a criar a corrupção policial, a corrupção de políticos, ajudou a aumentar a violência e fez com que os governos gastassem bilhões de dólares para se combater uma coisa que é impossível. A PF nos últimos anos, ela tem procurado, como você falou, seguir o dinheiro, né? Investigar a lavagem de dinheiro, investigar os bens dos grandes traficantes, né? Helicópteros, aviões de pequeno porte, você tem carros de luxo de 500 mil, a gente tem carros de luxo de 2 milhões de reais, você tem mansões de 10 milhões de reais, você tem criminosos contratando duplas sertanejas para cantar em seus aniversários. Você imagina o que é o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? O sujeito é dono do morro, mas aonde ele vai investir o dinheiro dele? No morro. Ele não consegue ir para o asfalto. O PCC consegue fazer isso, consegue sair da favela, né? E ao sair da favela, a vida desses traficantes muda completamente. Então, quando nós focamos nisso, aquela teoria de que se você apreender drogas, você está combatendo o tráfico de drogas, exatamente se você apreende cocaína, ela cai por terra. No ano passado a gente teve uma grande operação da Polícia Federal em São Paulo, chamado Rei do Crime, que desvendou um esquema muito sofisticado do PCC com lavagem de dinheiro, né? Impostos de combustível, mas não só, né? Investimentos imobiliários, com pessoas sem
passagem criminal nenhuma, né? Pessoas acima de qualquer suspeita. E é sempre assim. O dinheiro em excesso traz um monte de problema. Com a polícia no pé, o clima, que já estava ruim na cúpula do PCC, azedou de vez. GG comprou uma briga com pesos pesados da facção. E como em toda organização criminosa, alguém ia ter que pagar. Com a vida. Estava de noite no jornal, me liga uma fonte falando, mataram o Cabelo Duro. O Cabelo Duro é atraído para uma armadilha aqui no Tatuapé, em frente a um flat, é fuzilado lá. E imediatamente hoje, com essa coisa de WhatsApp, começou a vir uma foto atrás da outra. Existia uma guerra. Você imagina que naquele momento, um braço do PCC, que era o Tomate, que era o braço mais importante e milionário do PCC, os seus líderes tinham sido jurados de morte pela facção. Só que essas pessoas tinham dinheiro, tinham armas, podiam ir para essa guerra. Até que depois de um certo tempo, o Fuminho convence, né, a facção de que quem estava roubando era o GG e não ele. Na guerra de narrativa do crime, no fim das contas, GG saiu derrotado. Acusado de roubar dinheiro do PCC, sua morte foi decretada pela cúpula da facção. Ele foi atraído para uma emboscada no Ceará e assassinado por seus comparsas. No PCC, o poder não deixa vácuo. No dia seguinte, à morte de GG, o setor do tráfico já tinha um novo dono. O nome dele, André do Rap. Qual